Seja bem-vindo ao curso de autoconhecimento. Hoje o tema é autoobservação. Aqui vamos aprender a desenvolver um sentido essencial, aquele que nos permite operar uma mudança radical em nós mesmos. O que é autoobservação? Autoobservar-se é aprender a direcionar, de forma consciente, a atenção para o nosso mundo interior. É talvez a habilidade mais importante que podemos cultivar. Quando aprendemos a nos observar de verdade, momento a momento, abrimos a possibilidade de transformar profundamente nosso pensar, sentir e agir. Por meio da autoobservação é possível promover mudanças reais na nossa psicologia e, assim, despertar e desenvolver a consciência. Se continuarmos apenas a olhar o lado de fora, o que os outros fazem, pensam ou falam, dificilmente mudaremos. A única pessoa que podemos realmente transformar é a nós mesmos. E a transformação começa quando voltamos nossa atenção para dentro, observando o que fazemos, o que dizemos, o que pensamos e o que sentimos. Ao observar, descobrimos as razões internas por trás das nossas reações, palavras, pensamentos e emoções. E, ao compreendê-las, ganhamos a oportunidade de mudar, eliminando modos equivocados de ser. A única forma de nos tornarmos conscientes dessa intensa atividade interior é praticando a autoobservação. Para nos conhecer de verdade, é preciso começar por nos observar. Vamos, então, aprofundar este tema, porque muitas vezes acreditamos saber o que é autoobservação quando, na prática, confundimos olhar interno com conhecer ou com pensar, coisas diferentes. Também veremos que observar o exterior não é a mesma coisa que observar o interior. Convido você a refletir com atenção sobre este assunto e a começar a praticar a autoobservação no dia a dia, para que o processo de autoconhecimento realmente tenha início. Precisamos compreender que conhecer e observar são duas coisas totalmente diferentes. Podemos afirmar que conhecemos algo ou alguém, mas isso não significa que realmente tenhamos observado aquilo ou aquela pessoa. Por exemplo, sabemos que estamos sentados em uma cadeira, dentro de uma sala. Porém, isso não quer dizer que estamos observando a cadeira. Da mesma forma, podemos saber que estamos num estado interno negativo, talvez preocupados, inquietos, inseguros ou incomodados, mas isso não significa que estejamos observando esse estado interior. Também podemos sentir antipatia por alguém e dizer que conhecemos essa pessoa e simplesmente não gostamos dela. No entanto, raramente a observamos de verdade. Quando sentimos antipatia, muitas vezes é assim, sem motivo claro, apenas porque temos vontade. E, se nos observássemos nesse momento, veríamos a quantidade de pensamentos que se acumulam na mente, as vozes internas que falam e gritam de maneira caótica, as emoções desagradáveis que surgem, o sabor amargo que isso deixa em nossa psique. Perceberíamos, inclusive, que internamente estamos tratando muito mal aquela pessoa. Mas, para perceber tudo isso, é indispensável uma atenção dirigida para dentro de nós de maneira consciente e intencional, e não uma atenção passiva. Não podemos confundir conhecer com observar. E muitos confundem autoobservação com simples conhecimento. A autoobservação, que é totalmente ativa, é um instrumento de transformação interior. Já o conhecimento, que é passivo, não produz mudança alguma. Observar-se exige esforço consciente. Conhecer, por sua vez, sendo passivo, não é um ato de atenção. E cometemos ainda outro erro: quando achamos que já conhecemos algo, paramos de observar, e assim deixamos de descobrir. Quando éramos crianças, observávamos as coisas porque queríamos descobri-las, e por isso tudo era mágico. Quando crescemos e pensamos que já sabemos tudo, perdemos essa magia, justamente porque deixamos de observar, e portanto deixamos de descobrir a vida e o encanto presente em cada experiência. Fizemos isso também conosco, criamos uma personalidade, como vimos na última lição, nos identificamos com ela. Agora acreditamos que nos conhecemos, e por isso, deixamos de nos observar de verdade. Deixamos de ver o que acontece em nosso mundo interior, perdemos a oportunidade de descobrir quem realmente somos além de nossos desejos, hábitos e aparências. A atenção voltada para dentro é uma força ativa, positiva, que nos permite nos descobrir em qualquer momento e em qualquer circunstância.
Quando começamos a nos observar, cada situação da vida se transforma numa oportunidade de autodescoberta, descobrir as formas de ser que carregamos, compreender nossas reações, investigar as causas dessas reações e, a partir disso, realizar mudanças reais. Assim, deixamos de lutar contra pessoas e situações, e passamos a trabalhar contra as maneiras equivocadas de ser que encontramos dentro de nós. Pensar e observar também são coisas muito diferentes. Qualquer pessoa pode pensar o que quiser sobre si mesma, mas isso não significa que esteja realmente se observando. Eu, por exemplo, posso pensar que sou uma pessoa muito amorosa. Mas talvez eu não perceba que, por trás desse amor, existe o medo da solidão e um certo desejo de controle. Porque, se tenho medo de ficar só, então aquele ser querido não pode simplesmente deixar de me amar ou ir embora quando quiser. E, se isso acontecer, eu vou chorar, vou me sentir infeliz e posso até tentar fazê-lo se sentir mal também. Então, estou realmente amando essa pessoa? Ou apenas penso que amo? Da mesma forma, posso pensar que sou muito honesta e acreditar que os desonestos são sempre os outros, os governantes pelos impostos, os administradores das empresas, os banqueiros, o sujeito que vejo no noticiário roubando uma loja. Mas será que observei o meu próprio eu ladrão? Observei, por exemplo, que ainda tenho algo que alguém me emprestou e que nunca devolvi. Ou aquele dinheiro que alguém me emprestou há muito tempo e que eu não paguei, porque acho que a pessoa esqueceu, não precisa, ou pode esperar. Já observei minha própria desonestidade quando tento tirar vantagem indevida de alguma situação? Ou quando encontro dinheiro no chão e pego mesmo sabendo que não é meu? Assim, percebemos que podemos pensar qualquer coisa sobre nós mesmos, mas isso não significa que estamos nos observando. Pensar é uma coisa. Observar é outra. Autoobservação é ver, diretamente, nossos diferentes eus, nossos defeitos psicológicos, em ação. Quando nos observamos, dividimos a atenção entre o observador e o observado. O observador é sempre a consciência, aqueles 3% de essência livre e desperta que todos possuímos. Essa pequena parte consciente é quem observa. O lado observado são nossos pensamentos, emoções, sensações, desejos e reações, onde se encontram os outros 97% da essência que hoje está aprisionada no ego. É na mente, na emoção e na parte motriz, instintiva e sexual que os defeitos psicológicos se manifestam. Precisamos ver esses eus atuando, reconhecê-los em nossa psique e compreender que dentro de cada um deles, existe uma porcentagem da nossa própria consciência aprisionada. É aí que nasce o verdadeiro arrependimento, quando reconhecemos que fomos nós mesmos que criamos esses eus. Ao observar-nos, veremos surgir dentro de nós uma multidão de pensamentos, emoções, paixões, dramas pessoais, comédias íntimas, justificativas, discursos internos, mentiras refinadas, fantasias, imagens lascivas, culpas, medos, etc. Muitas vezes, pouco antes de adormecer, naquele instante entre vigília e sono, escutamos várias vozes falando na mente. São os diferentes eus, que nesses momentos começam a se desligar dos centros da máquina orgânica para mergulharem no mundo molecular, a quinta dimensão. Assim, percebemos que a autoobservação exige uma atenção dinâmica. Exige que coloquemos nossa parte consciente em atividade constante, para que ela observe, o tempo todo, tudo o que se move no nosso interior. Só assim podemos avançar no processo da morte psicológica. A consciência que libertamos através da morte dos defeitos ilumina nossas trevas internas, e essa luz ajuda a libertar ainda mais essência. A essência liberada colabora na libertação das demais. Devemos observar como cada ego atua dentro de cada centro. No centro sexual, observar as sensações que surgem. No centro instintivo, observar a ansiedade, impulsos e atrações. No centro emocional, observar sentimentos e desejos. No centro intelectual, observar pensamentos, fantasias, recordações, planos e diálogos internos. No centro motor, observar nossos atos e palavras, para ver quando agimos movidos por algum defeito psicológico. Estar em estado de autoobservação é estar assim, vigilante, o tempo todo. Sempre que descobrirmos um defeito, devemos julgá-lo,
entender que aquilo não é a nossa consciência, que se trata de um eu que está roubando nossa energia e que, por isso, precisa morrer. E, quando tivermos descoberto e compreendido esse eu, pediremos à parte da nossa consciência encarregada de eliminá-los, nossa Mãe Divina particular, que o desintegre. À medida que perseveramos na autoobservação, esse sentido, que é o nosso terceiro olho, vai se desenvolvendo pouco a pouco. Também precisamos compreender que observar e observar a si mesmo são duas coisas completamente diferentes. Ambas exigem atenção, mas a direção dessa atenção é oposta. Na observação comum, a atenção está voltada para fora, para o mundo exterior, através das janelas dos sentidos. Esse mundo exterior inclui tudo que está além do nosso corpo físico: o trabalho, a família, as relações sociais, as situações do dia a dia. E nós o percebemos usando os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Já na autoobservação, a atenção se volta para dentro, e, nesse caso, os sentidos da percepção externa não servem para nada. E enquanto não aprendermos a nos observar e a eliminar os eus que nos condicionam, a nossa observação externa será sempre subjetiva, sempre distorcida pelo nosso próprio condicionamento psicológico. Ou seja, veremos o mundo não como ele é, mas como o nosso ego o interpreta. O nosso mundo interior é composto por tudo aquilo que se move dentro de nós, nossos modos de ser, sentimentos, pensamentos, ideias, emoções, desejos, esperanças, decepções e tantas outras manifestações íntimas. São coisas invisíveis aos sentidos externos, mas profundamente reais para cada um de nós, às vezes mais reais do que os móveis da nossa casa ou os objetos do nosso trabalho. Quem poderia negar a realidade da tristeza que sentimos em determinado instante? Ou afirmar que os pensamentos em nossa mente não existem? Mas esse mundo interior só pode ser percebido por meio do sentido da autoobservação, que consiste em direcionar a atenção para dentro. Ambos os mundos, o interior e o exterior, podem ser verificados pela experiência. O mundo exterior é o observável. O mundo interior é o autoobservável. E quanto mais exploramos esse mundo interior, esse de si mesmo, mais percebemos que vivemos simultaneamente em duas realidades: a realidade externa e a realidade interna. Na ciência oficial, o ponto de partida sempre foi o observável. A atenção está voltada para os fenômenos externos: células, átomos, moléculas, planetas, estrelas, cometas e todo o universo físico. Já o ponto de partida da ciência consciente, aquela que busca verificar diretamente o que existe dentro de nós, é o auto-observável. É ela que permite comprovar, pela experiência, as dimensões internas, os corpos internos e todo o universo que carregamos em nosso interior. E esses dois pontos de partida nos levam a caminhos completamente diferentes. Uma pessoa pode envelhecer estudando apenas a ciência externa, observando fenômenos físicos durante a vida inteira, sem experimentar nenhuma transformação real dentro de si. Porque o tipo de conhecimento que realmente transforma alguém jamais pode ser adquirido por meio da observação externa. O verdadeiro conhecimento capaz de gerar uma transformação interior real nasce da autoobservação direta. Quando observamos apenas o mundo exterior, podemos até modificar algumas condições ao nosso redor, melhorar situações, organizar ambientes ou resolver problemas. Mas nenhuma mudança externa, por mais profunda que pareça, é capaz de transformar aquilo que carregamos por dentro, nossos modos de pensar, sentir, reagir e atuar. A única forma de produzir uma mudança íntima, uma mudança verdadeiramente radical em nós mesmos, é por meio da autoobservação e da morte psicológica. É importante lembrar que todo conhecimento externo obtido através dos nossos 5 sentidos é extremamente limitado. Por outro lado, quando desenvolvemos o sentido da autoobservação interior, nos abrimos para um conhecimento profundo do nosso próprio mundo íntimo, e esse conhecimento nos permite, posteriormente, compreender também os mundos internos do planeta, da galáxia e do universo. Não por acaso, na entrada do templo de Apolo, em Delfos, estava escrita a famosa frase: Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa afirmação mostra que, quanto mais nos aprofundamos no autoconhecimento, mais se abre diante de nós um vasto entendimento sobre o mundo, sobre o universo e sobre a divindade. Portanto,
O que estamos estudando aqui não é algo novo. É um ensinamento ancestral, presente em diversas culturas e tradições espirituais do passado, um conhecimento destinado a guiar cada ser humano ao propósito pelo qual veio a esta existência. E esse conhecimento se resume aos três fatores da revolução da consciência. São eles que nos permitem nos conhecer de verdade, compreender e eliminar cada uma das formas negativas de ser que criamos dentro de nós e que aprisionaram nossa consciência, nossa sabedoria e nossa capacidade de amar. Ao realizar esse trabalho, começamos a compreender profundamente todas as pessoas ao nosso redor. Além disso, libertamos e economizamos a energia de que precisamos para criar nossos corpos internos, os veículos que nos permitem ter presença consciente nas dimensões superiores da natureza e investigar o conhecimento objetivo de todo o universo. Essa capacidade está adormecida dentro de cada um de nós. Por isso, convido você a praticar a autoobservação em todos os momentos, a começar a eliminar tudo aquilo que é subjetivo em seu interior, para que possa experimentar por si mesmo a realidade do seu mundo interior e dos mundos superiores da consciência. Na próxima conferência, falaremos detalhadamente sobre os três fatores da revolução da consciência, para que tenhamos total clareza sobre os únicos três trabalhos objetivos que precisamos realizar se realmente desejamos despertar a consciência. Muito obrigado por participar. Nos vemos no próximo tópico.